Então, é a frase do Goethe, é urgente ter paciência. Se você quer tirar os comunistas do cenário e dominar o espaço, você tem que ter paciência e agir de maneira, sabe, não parar, não precipitar e não retroceder. Dominar a elite intelectual primeiro e daí depois o resto vem como sobre rodas, como se tivesse azeitado. Se você domina a vida intelectual do país, você vai dominar a sua vida política, educacional, cultural, jurídica, etc. É inevitável. Quem manda no mundo são intelectuais. O pessoal acha que quem manda é quem tem dinheiro. Fala, faz-me rir. Então, o seu Fernando Henrique está metido nisso desde aquele tempo. Ele é, portanto, um dos planejadores do Foro de São Paulo. Quando ele se gaba de ser o melhor conhecedor e aplicador da técnica do Antônio Gramsci, ele tem toda a razão. Mas eu nunca considerei o Gramsci um sujeito verdadeiramente inteligente. Porque quando ele estava na cadeia inventando aquele treco todo, quando ele estava inventando aquilo como possível teoria, o Stalin já havia inventado tudo e já estava pondo em prática. Então o Stalin é inteligente, esse não, esse era uma besta quadrada. Era um hominho pequenininho e burro. E os seus discípulos são todos pequenininhos e burros. O FHC, ora meu Deus do céu, quando ele diz esqueçam tudo que eu escrevi, ele falou, já esqueci na mesma hora. Esqueci o que você escreveu antes e esqueça o que você está dizendo agora. Porque você não merece ser ouvido, você não é cientista social nem aqui, nem na Lua, entendeu? Você é apenas um articulador comunista como qualquer outro, não é isso? Que consegue, vamos dizer, se fantasiar de ser a parte mais pacífica do socialismo, quando isso evidentemente não existe. A articulação desses dois lados, o lado pacífico e o lado bélico, é um mandamento originário da organização comunista. Você tem que ter o lado aparentemente pacífico para participar, vamos dizer, da política burguesa, e você tem que ter o lado violento, clandestino, para destruir essa política burguesa. E os dois lados estão articulados e o comando está sempre na parte clandestina. O FHC sabe perfeitamente disso, como todo comunista sabe, até o mais burro como eu sabia disso, né? No tempo que estava lá eu já sabia disso. E tinha muito orgulho, porque eu tinha contato com os caras do comitê estadual que ninguém conhecia, e tinha ao mesmo tempo os políticos eleitos pelo Partido Comunista, como Roberto Goldman e outros, né? Que um estava no MDB, outro estava na Arena, outro estava no Raico Parta, né? Então os políticos eleitos, a gente recebia a listinha dos candidatos que era para votar. Então esses candidatos não tinham poder nenhum sobre o partido que tinha poder sobre eles. E o cara que tinha poder sobre o partido, ninguém conhecia, só quem estava lá dentro. E eu via aqueles caras, né? Um deles, um dia, nós tínhamos saído para fazer não sei o que, estava num carro voltando, e tinha a batida da polícia. Não era batida para pegar bandeira, era batida para pegar comunista. Estava a rua inteira cercada. O homem, com a maior tranquilidade, desceu, foi lá, levou um papo com os polícias deixaram a gente passar. Eu vi isso com esses dois olhos, né? Também vi o homem do comitê estadual, né? Ele trazia dinheiro trazia em rolos desse tamanho assim, né? Porque dinheiro realmente não era o problema. Então, também vi os inícios do movimento guerrilheiro, né? Que começou com enviados técnicos estrangeiros enviados ao Brasil para organizar a guerrilha, organizar atos de terrorismo, etc, etc, né? Mas no Brasil tudo se esculhamba. Então tem um italiano chamado Dario Canale, foi um desses primeiros técnicos que vieram muito antes de que se falasse em guerrilhas, né? Ele veio fazer uma operação dessa no Brasil. E um dia encontrei um amigo meu, também comunista, comunista na rua, ele com uma marmitinha na mão. Eu falei, onde você está indo? Ele disse, eu estou levando comida para o Dario Canale. Você quer ir também? Você vê aqui, o sigilo brasileiro é uma coisa notável. Né? Falei, não, eu não quero ir não. Você pode ir, eu não quero saber onde o cara está, porque senão eles me batem, eu vou ter que contar, pô. Então eu não confio tanto em mim assim, não, para saber essas coisas. Mas muito bem. Então, você vê que essa articulação profunda entre o comunismo e o crime é o fato dominante da história do século XX. Ninguém cometeu mais crime do que os comunistas. Se você pegar todos os crimes avulsos cometidos pela máfia, não dá nada comparado com o que os comunistas fizeram. Também não deixem de ler o livro da Claire Sterling, que era repórter do Reader's Digest. O livro chama O Mundo dos Ladrões, Thieves' World. E ela mostra que, por volta de 2003, a máfia russa, que é o próprio Partido Comunista, não é outra coisa, a máfia russa é o governo russo, o qual é o Partido Comunista, o qual é a KGB. Havia conseguido unificar todas as máfias do mundo, de modo que as guerras de máfia iam acabar. Não tem mais guerra, está tudo em ordem, porque se um brigar com o outro, a máfia russa manda matar todo mundo. Então ficaram todos bonzinhos, né? Então a conexão entre comunismo e crime é íntima e inseparável, né? E os crimes pequenos cometidos por comunistas nunca são crimes individuais cometidos por iniciativa deles mesmos. Ao contrário, estão todos dentro do plano. E são crimes para
fomentar e facilitar a prática de outros crimes maiores. É sempre assim. Quer dizer, você rouba para comprar armas para cometer homicídio em massa. Sempre foi assim. Você vê, do que o Partido Comunista Russo, ele no começo viveu de assaltar trens. Quem era o assaltante máximo de trens? Stalin. E ele, por ter sustentado o partido, ele ganhou um prestígio muito grande e acabou virando o chefe daquela porcaria. Então, todo o nosso combate à corrupção foi assim, extra-ideológico. Não mexemos em ideologia, nós somos puros, nós somos técnicos, nós somos positivistas, nós só ligamos para a letra da lei. A realidade por trás não nos interessa, só interessa o formalismo jurídico que nos ajuda a encobri-la, a encobrir o crime sob a aparência de combate ao crime. E isto é a vida do seu Moro, porra! Quer dizer, por que ficar espantado que ele tenha traído o Bolsonaro? Óbvio que ele ia fazer isso, eu sempre soube que ele ia fazer isso. Mais dia menos dia, só não faria se não fosse preciso, mas foi preciso por quê? Porque o amigo dele estava lá acobertando e encostando investigações essenciais, como por exemplo a do Adélio. Ele não estava passando isso, não queria passar isso nem para a BIM. Então, o Moro estava lá para ajudá-lo a fazer isso, porra. Então, ele finge que o Bolsonaro demitir o cara por motivos políticos é um crime. Eu digo, ora, mas me diga algo que algum presidente no mundo fez por motivos que não fossem políticos. Quer dizer, você esperar que um presidente haja por motivos que não são políticos, é você exigir o impossível. Presidentes, governantes, por definição, só agem por motivos políticos. E se agisse por motivos esotéricos, místicos, futebolísticos, o que você tem a ver com isso? A lei brasileira é muito clara. Quem nomeia e desnomeia o diretor da Polícia Federal é o presidente da República e não você. Você não tem nada a ver com isso, não tem que dar palpite. Você fica quietinho no seu canto, tá certo? Mas ele, evidentemente, ele não entende a letra da lei. Ele acha que a letra da lei quer dizer que o presidente não pode nomear designado por motivo político. E por qual outro motivo, então? Se houvesse um motivo extra-político, um motivo técnico para ele nomear fulano ou fulano, ele não precisaria nem ter presidente da República. A nomeação seria automática, com uma promoção de oficial do Exército. Aliás, nem promoção de general é assim, promoção de general é política também, tá certo? Então, esse Moro, ele acaba se revelando um sujeito incapaz, até no sentido da leitura. Ele não sabe ler, ele é um analfabeto funcional. E eu não entendo como é que, se ele não tivesse bons assessores, ele não teria conseguido jamais condenar o Lula. Porque, evidentemente, ele não entende o que ele ouve, ele não entende o que ele fala, ele não entende o que ele fala. Então, é mais um palpiteiro, né, ignorante, semi-analfabeto, que subiu na vida por uma dessas coincidências felizes da vida brasileira. Agora, para vocês não pensarem que esse tipo de inépcia é só no Brasil, eu tenho o caso do senhor Benjamin Teitelbaum. O hominho é maravilhoso, gente. Porra. Ele um dia foi lá num jantar na casa do Bannon e ele, pelo que eu vi ali, ele era alguém muito íntimo da casa, já era conhecido ali por todo mundo e tal. E eu cheguei lá pela primeira vez, saí da Virgínia, fui convidado, fiquei muito contente, porque o Bannon um dia veio me visitar aqui. É um homem simpaticíssimo, como em geral, é a simpatia virginiana, inconfundível, é um homem muito simpático, e me convidou para ir jantar na casa dele e eu fui. Então essa foi a segunda vez que eu vi o Bannon na minha vida. Eu chego lá, tá o seu Teitelbaum, né? Já metido no meio, nas conversas com os outros lá, tá na cara que ele é alguém do ambiente, eu sou recém-chegado, eu sou o estranho, né, o convidado apenas, né? E ele me viu lá e chegou à conclusão, sei lá porquê, de que eu era um membro do Círculo do Bannon. Gente, eu vou confessar pra vocês, eu não sei que porra é esse Círculo do Bannon. Eu não tenho, ouvi falar que existe. Eu não tenho a menor ideia de qual é o pensamento político do Stephen Bannon. Não sei mesmo. Eu ganhei um livro a respeito dele, eu não li o livro até hoje. E o que eles estão fazendo ou deixando de fazer? Falar, não tenho a menor ideia. Não fui convidado para entrar em círculo nenhum e não entrei em círculo nenhum. Mas chego lá, eu vejo um cara que é aparentemente o íntimo do lugar. Mas certo é o quê? Que eu presumo que ele é membro do círculo e eu sou recém-chegado. Mas ele chegou à conclusão de que o membro do círculo era eu. Daí foi estudar a minha vida. Um negócio maravilhoso, porque ele não lê uma linha de português. Ou seja, ele não tem acesso aos documentos, só tem acesso àquela parte que foi traduzida. Que é, assim, ínfimo, né? Mas daí ele descobriu que eu, no começo da década de 80, fui membro da Tariqa do Shuon. Tariqa é uma organização esotérica islâmica. Tariqa do Fritjof Schuon. E ele vendo ali que o Fritjof Schuon era um inimigo da modernidade, como aliás os teóricos do movimento tradicionalista de fato são, ele sendo um inimigo da modernidade, então ele deve ser um dos inspiradores da atual direita. Mas bom. Daí ele concluiu, o elo entre o tradicionalismo schuoniano e a atual direita, CEMO. Um negócio, é foda, né? Eu aprendi o seguinte, que todo
toda percepção, conhecimento, começa com uma síntese inicial confusa, depois passa pela análise e termina com a síntese final distinta. Esse cara pega a síntese inicial confusa e já acha que aquilo é ciência social. Então acontece o seguinte, o tradicionalismo schwanniano e guénoniano é um reforço dado à política conservadora em algum lugar do mundo? Você vê, se você pega pensadores conservadores eminentes, como por exemplo C.S. Lewis, ele sempre achou Schwann e Guénon dois trapaceiros apenas. Né? Muitos consideram isso. O Scruton não considerava isso, tá certo? E eu só descobri que era um trapaceiro a duras penas, tá entendendo? Eu achei que podia ser gente honesto, foi lá ouvir o que eles tinham a dizer. E, aliás, por outros motivos, eu fui lá por outros motivos, porque eu já tinha sido feito de trouxa por um trapaceiro. E eles me prometeram ajuda contra o cara. Eu achei que talvez pudesse ajudar mesmo. E vi que eles eram trapaceiros também, só que de nível mais alto. Né? Então, o Schwann, tudo que ele fez tem algo a ver com restauração do tradicionalismo no sentido político, ideológico cristão, por exemplo. Tem algo a ver com o Partido Republicano Americano, tem algo a ver com a direita francesa. Não, gente. O Schwann foi muito claro quanto aos seus objetivos. Ele, quando voltou da Argélia, ele foi para a Argélia para ser membro de uma tarica. Ele foi lá, se inscreveu na tarica, ficou lá estudando, e quando morreu o sheik, que era um dos sheiks mais famosos do mundo islâmico, algumas pessoas mais próximas do sheik sonharam que o novo sheik seria aquele suíço que tinha acabado de chegar, que era o Schwann. E ele virou o sheik da tarica. Claro que teve gente que contestou e contesta até hoje. Mas ele, quando voltou para a Europa, imbuído dos seus ensinamentos, das suas iniciações e do seu título de sheik, que é de chefe da tarica, ele expressou exatamente qual seria o objetivo com esta frase: eu vou islamizar a Europa. Tudo o que ele fez foi para isso, e tudo que o Guénon fez também foi para isso. Eram agentes do sistema islâmico, meu Deus do céu. E agiram como normalmente o islâmico agiria, tentando islamizar o que pudesse. Tá certo? E a estratégia do Schwann consistia em pegar nas elites intelectuais das demais religiões os membros mais capacitados e mais ativos e subjugá-los a uma concepção islâmica, realizando por este meio o programa que o Guénon, meio século antes, tinha dito o seguinte: restaurar a Igreja Católica sob orientação de mestres islâmicos. Ou seja, seria uma pseudo-igreja católica dirigida por meia dúzia de mestres sufis por trás. E o Schwann estava tentando preparar esses mestres sufis para islamizar a igreja por dentro, meu Deus do céu. Ou seja, isso é conservadorismo ocidental? Não, isso é islamismo. Islamismo radical. Na verdade, o cara estava fazendo isso muito antes de que aparecesse o primeiro problema de imigração islâmica. A imigração islâmica é apenas um aspecto externo da ocupação. A verdadeira ocupação era essa que o Schwann estava fazendo. Dominar a elite intelectual primeiro, e daí depois o resto vem como sobre rodas, como se tivesse azeitado. Se você domina a vida intelectual do país, você vai dominar a sua vida política, educacional, cultural, jurídica, etc. É inevitável. Quem manda no mundo são intelectuais. O pessoal acha que quem manda é quem tem dinheiro. Fala, faz-me rir. O rico só manda se ele for um intelectual também. Senão, ele vai pagar um montão de dinheiro para os intelectuais o fazerem de trouxa e usarem para o que eles querem e que ele nem entende. Eu já vi isso acontecer 1000 vezes. A elite paulistana é todo dia assim. Vai lá na Casa do Saber, né? O pessoal comunista dizer para eles o que eles têm que fazer, eles obedecem direitinho. É um bando de trouxa. Olha, dinheiro na mão de idiota é o flagelo do mundo, tá vendo? E o dinheiro, ele vai parar na mão desse ou daquele por uma série de coincidências incontroláveis. Então, o que esse pessoal desse movimento comunista, movimento islamista radical, o que eles fazem? Tentam dominar os caras que têm dinheiro. E não é muito difícil, meu Deus do céu. Na pior das hipóteses, você usa uma dessas técnicas de dominação psíquica, né? Tipo programação neurolinguística, hipnose instantânea, etc, etc, que faz o sujeito, você convence o sujeito que ele é uma galinha, ele sai fazendo cocoricó e ainda bota ovo, né? Eu vi o pessoal do Idrissá fazer bilionários de idiotas. Né? O bilionário era levar dinheiro pro homem, o homem ainda dava um tapa na cara dele. E ele, senhor, obrigado, sheik. Assim, eu vi isso. Né? O discurso retórico é aquele que toma como premissa as crenças atuais da plateia. Ou seja, você não contesta aquilo que a plateia já acredita. Você toma aquilo como base para você provar algo com base naquilo. Não é isso? Então, quer dizer, as crenças da plateia são intocáveis. Elas são o fundamento da prova que você pretende dar de alguma outra coisa. Então, por exemplo, se você sabe que o povo odeia corrupção, você acusa o seu inimigo de corrupto, não é isso?
Se você souber que achar que o público odeia, sei lá, homossexuais, você vai acusá-lo de homossexual e assim por diante. Só tem um problema. Esse é o tipo de discurso preferido dos políticos que se acham espertos. Só que isso torna você escravo da plateia. Você não domina e não orienta a plateia. Você tem que fazer o que ela exige de você. Muito bem, a direita brasileira, quando se formou, ela se apegou ao discurso anticorrupção. Quem foi que inventou esse discurso anticorrupção? Bom, esse discurso aparece no Brasil na década de 40, inventado por uma ala da direita, que era a UDN, União Democrática Nacional, que mais tarde se tornou o Partido do Jânio. Então a tônica deles era a luta anticorrupção, enquanto os comunistas falavam contra a miséria, contra a exploração, etc, etc. Só que daí passou, esse negócio da corrupção passou, né? Mais tarde, depois de muitas décadas depois do regime militar, os comunistas descobriram o valor do discurso anticorrupção e começaram a adotar. Na década de 90, o grande denunciante de corrupção foi o PT. Se vocês se lembram daquelas CPIs que teve nos anos 90, especialmente CPI contra empreiteiros, essa coisa, a tônica era anticorrupção, anticorrupção. E assim foi até chegar ao ano 2000 e tanto. Então, o combate à corrupção se tornou a tônica da política nacional. Naturalmente, o pessoal da direita, quando se formou, decidiu usar isso mesmo contra o governo Lula. O que estava até fácil, porque o Lula era ladrão mesmo, né? Só que, até hoje, o pessoal não saiu disso. Você veja, roubar dinheiro foi a pior coisa que o Lula fez? Não, gente, o Lula estava roubando para ajudar governos genocidas, meu Deus do céu. Ou seja, ele era cúmplice de homicídio em massa. Ninguém o acusou disso. Em tudo que se falou contra o Lula, ninguém mencionava nem Foro de São Paulo. Foro de São Paulo é uma organização que congregava 200 e tantos partidos de esquerda. Partidos genocidas, meu Deus do céu, que se aliavam inclusive com as Farc. O Lula chegou a presidir assembleias do Foro de São Paulo junto com o Manuel Marulanda, que era o comandante das Farc. As Farc era a organização que dominava o tráfico de drogas no Brasil. O Fernandinho Beiramar confessou que anualmente ele comprava 200 toneladas de cocaína das Farc para distribuir no Brasil, em troca de armas que ele contrabandeava do Líbano. Ele confessou isso lá na Colômbia. No Brasil não confessou nada, ficou quietinho, né? E, inclusive, humilhou os deputados. Ele foi chamado para falar no Congresso, humilhou os deputados. Você vê a diferença entre a polícia colombiana e a brasileira, né? Bom, então, os grandes crimes foram deixados de lado em favor do quê? Do roubo. Quer dizer, um cara que é um assassino em massa, você acusa de ladrão. E daí você fica preso a isso de tal modo que mais tarde qualquer um pode ser acusado de ladrão com igual credibilidade, porque todo mundo já acostumou que a corrupção é onipresente. Então agora você pega, você acusa qualquer um. Ah, o Alan dos Santos recebeu R$20, não sei do que. Pronto, tá ferrado o Alan dos Santos. Entenderam o que vocês fizeram, seus imbecis? E vocês quiseram evitar a guerra ideológica, quiseram contornar a guerra ideológica. Não, vamos falar de algo que está acima do conflito ideológico. Nós falamos de honestidade, da lei, da ordem, etc. Pronto, vocês caíram nisso. Agora qualquer um usa essa arma contra vocês mesmo e pega. Pois não fizeram outro dia, vamos dizer, o jornalismo internacional, o Bolsonaro é o príncipe da corrupção universal. O Bolsonaro não roubou um tostão, meu Deus do céu, né? Surgiram até aquele negócio, de onde apareceu os 89 mil que apareceu na conta da Michelle? Daí o Bolsonaro falou, não, o dinheiro era para mim, porra, qual é o problema? Né? Alguém me deu 89 mil. Quer dizer, o Bolsonaro não roubou nada, mas a acusação de corrupção se tornou sempre crível, porque é a acusação padrão. Viram o que vocês fizeram, seus idiotas? Ou seja, não pode combater o comunista acusando ele de ladrão, você tem que acusá-lo de comunista, porque comunista é assassino. Quando é que vocês vão entender isso? Hã? Então, quem é assassino, acusa de assassino. Você roubou também? Por exemplo, você acha que o Mao Tse Tung nunca roubou nada? Claro que roubou. Você acha que Stalin nunca roubou nada? Claro que roubou. Mas você precisa lembrar os roubinhos, sabendo que eles mataram tanta gente? Então é isso, gente. O PT era sócio das Farc, sócio da maior organização criminosa que só na Colômbia matou 30 mil pessoas. E você vai logo acusar o cara de roubo? Quer dizer, isso é você ceder tudo para o espírito do público, que é um, vamos dizer, é um espírito despreparado, é o mais burrinho de todos.
e você se torna então escravo dos burrinhos, e agora você tem que seguir as ordens dele. Deu para entender? Então, vai fazer 30 anos que eu estou dizendo, se vocês querem realmente ter o poder, vocês têm que começar por ganhar a classe estudantil. Para ganhar a classe estudantil, vocês têm que arrumar uma prova científica válida de que os comunistas exercem um controle ditatorial das universidades. Não adianta você dizer isso, você tem que ter a prova científica, você tem que ter uma pesquisa que prova isso definitivamente, de maneira que não dê para discutir mais. A partir daí, você divulgando isso aí e botando isso em discussão, você ganha os estudantes. Porque eles vão perceber que estão sendo... Aí vão perceber que estão sendo manipulados. Não é xingando o comunismo, não, você tem que ter a prova definitiva, porra. É? Isso é uma pesquisa científica que eu estou pedindo há 30 anos que façam. Ninguém faz. Todo mundo só pensa em política eleitoral e acusação de corrupção. Quer dizer, porra, e o pessoal diz que eu sou o guru da direita? Sou o guru da direita do caralho. Essa merda dessa direita não faz nada que eu sugiro. Eu posso dar sugestões no máximo, não tenho autoridade nenhuma, mas, pô, a minha sugestão é sensata, porra. Por quê? Porque eu estudo essa merda faz meio século. Agora chega qualquer um, né? Sei lá, qualquer Zé Mané, qualquer Paulo Roberto de Almeida, tá certo? Dizendo outra coisa, o pessoal segue, né? Chega aí qualquer Enzo, o Enzo falou não sei o quê. Pô, assim não dá, porra. É? Veja, uma coisa que a esquerda sabia, eu nunca vi na esquerda alguém desrespeitar os velhos intelectuais de esquerda. Nunca vi, mesmo que você discordasse deles. Eu nunca vi ninguém na esquerda, sei lá, desrespeitar o Caio Prado Júnior, por exemplo. Mesmo quando o Caio Prado Júnior falasse besteira. Ou Jacó Gorender. Ninguém desrespeitar. Na direita, não. Eu tenho 1000 pseudo-concorrentes de 18 anos de idade. Já, o Olavo já passou, agora sou eu o chefe. Porra, que coisa mais ridícula. Né? Também nunca vi na esquerda alguém colocar o seu interesse, a sua ambição pessoal acima dos interesses globais da causa. Eles não fazem porque eles não são loucos. Na esquerda, no Partido Comunista, quem fizesse isso estava liquidado. Ele jogava o cara fora como oportunista, ele nunca mais tinha chance na vida. Na direita, todo mundo faz isso. Eu quero ser senador, eu quero ser deputado, eu quero ser prefeito. Porra, eu quero um cargo no Senado. Eu só ouço falar disto. É? Ninguém sacrifica o seu interesse em nome do interesse geral. Não tem isso. Então, esse pessoal não sabe fazer política. É normal que não sabe, porque a direita no Brasil apareceu ontem. É? Mas justamente por causa disso, vocês têm que estudar, porra. Porque através do estudo, você pode suprir a deficiência da sua falta da sua inexperiência. Mas se você não estuda e não ouve quem sabe, dá nisso. Você acaba ouvindo qualquer um. Então é o seguinte, eu não sou guru da direita, mas olha, pelo amor de Deus, as sugestões que eu estou dando são sérias, eu não estou brincando. Veja, em 1964, a esquerda foi derrubada pelos militares, não pelos militares, pela direita. Ela não tinha poder nenhum e não tinha apoio popular maciçamente do lado da direita. Como é que a esquerda fez para se levantar? Começou conquistando os estudantes. Por volta de 65, 67, a esquerda só tinha apoio no meio estudantil e mais nada. Houve até pesquisas, vamos dizer que o eleitorado petista até a década de 80 era maciçamente estudante e classe média. E eles até se gabavam, é a parcela mais culta da população. Depois eles começaram a fazer o contrário, dizer que eles são o Partido Popular. Mas no começo eles só tinham apoio estudantil. Por que isso é bom? Porque o apoio estudantil de hoje é a classe política de amanhã, meu Deus do céu. Daí eu escrevi isso e alguém falou, mas daqui 20, 30 anos nós não vamos existir mais. Se não você não é capaz de sacrificar a sua vida pelo futuro dos seus netos e bisnetos, você não vale um peido. Se você, eu quero estar em tempo de aproveitar a direita, então você já está derrotado, porque o imediatismo é coisa dos fracos. Está entendendo? Então, é a frase do Goethe, é urgente ter paciência. Se você quer tirar os comunistas do cenário e dominar o espaço, você tem que ter paciência e agir de maneira, não parar, não precipitar e não retroceder, que foi aprendi com o meu guru Paulo Mercader. Está entendendo?